Olá, amigos criadores, tudo bem? Hoje eu gostaria de falar sobre um tema que foi bastante procurado e é bem frequente entre os criadores, que é a muda encruada de penas. Então eu separei alguns tópicos para a gente tentar entender por que a muda pode encruar e como a gente pode fazer para corrigir. Eu gostaria de começar lembrando que a muda de penas é um processo natural, fisiológico, portanto não necessita de remédios. Necessita apenas de um manejo correto e um respeito com a ave durante este período. Então, os principais fatores que podem influenciar para que a muda encrue, primeiro, a disputa de território. Então, machos cantando no meio ambiente não vai deixar que eles esfriem o suficiente para que a pena caia, para que os hormônios baixem e ele entre em muda. A gente viu em um vídeo anterior que é necessário que a ave baixe os hormônios, que ela perceba isso através da luminosidade e também do ambiente tranquilo, né? Então ela vai perceber isso e vai começar a esfriar e vai entrar no processo de muda. Se tem outros machos cantando no mesmo território, esse macho que está querendo entrar em muda, ele não vai fazer um processo de muda completo, porque ele vai começar a derrubar penas e não vai esfriar o suficiente para completar esse ciclo, esse período. Então a muda vai ser interrompida, as penas vão cair, mas não vão nascer novas penas. A mesma coisa acontece, o mesmo raciocínio para quando eu tenho fêmeas se chamando no ambiente em que o macho está. Tem machos que entram em muda mesmo com a fêmea dele perto, já tem outros que não. Quando a fêmea fica chamando, a fêmea fica trincando, ele não esfria o suficiente para entrar em muda e corre um grande risco da muda encruar. Então é necessário que você tire ou esse macho ou essa fêmea do ambiente para que ele consiga mudar tranquilo. O outro fator são passeios e exposição prolongada à luz. Não é hora, o processo de muda, não é hora de estar dando banho, de banheira, passeio, porque tem aves que folgueiam com isso. Então, se você percebeu que a sua ave tem facilidade para levantar ordem, então você tem que deixar ela o mais quieta possível em um canto, diminuir a luminosidade, que nós vimos que as aves têm um ciclo óculo endócrino, que regula a quantidade de hormônios. Então, quando a ave percebe que a luminosidade durante o dia está diminuindo, ela começa a baixar os hormônios também. A retina das aves, ela é muito sensível à luminosidade. Elas conseguem captar raios ultravioleta que nós não conseguimos. Então, é por isso que as aves conseguem controlar os seus ciclos de muda, de reprodução, de disputa de território, tudo através da duração do dia, que é chamado de ciclo circadiano. Então, isso é controlado através do tempo de exposição à luz. Então, se essa ave está querendo mudar, mas você está deixando ela em um local com muita luminosidade, ela não vai perceber que o dia diminuiu a luminosidade e não vai baixar os hormônios. Então, vai continuar cantando. Junto a isso, fêmea chamando, outros machos cantando no mesmo território. Então, essa ave não vai esfriar o suficiente e pode encruar muda, que é o que eu vejo muito acontecendo com os amigos que me procuram. Outro fator, ácaro de penas. Então, isso aqui já é uma doença que deve ser tratada. Se você perceber um limo branco sobre as penas da sua ave, ou pequenos pontos brancos sobre a pena da ave, a pena está muito esgarçada, está como se fosse toda mordida, então tem um grande risco disso ser ácaro de penas. O profissional adequado, mais indicado para diagnosticar isso, é o médico veterinário. Então, no caso de dúvida, leve sempre a sua ave ao médico veterinário mais próximo de você para que ele consiga diagnosticar e passar o medicamento correto. Outro problema pode ser nutricional, ou seja, eu posso ter causas endógenas ou exógenas. O prefixo endo, ele significa dentro, ou seja, alguma coisa dentro do organismo da ave está fazendo com que ela não consiga absorver adequadamente os nutrientes e mantenha um metabolismo equilibrado. Pode ser verminose, alguma parasitose, problemas intestinais que estão fazendo com que isso ocorra. Então, novamente, o médico veterinário deve ser consultado para ele identificar qual é o problema correto e tratar da melhor maneira. E exógeno, que exo significa fora, ou seja, essa ave está com alimentação de má qualidade. Então você está fornecendo uma alimentação de má qualidade e o metabolismo dessa ave está carente de nutrientes. Então ela não consegue repor as penas, não consegue repor a queratina do bico, das patas,
Porque não tem nutriente suficiente para que isso ocorra. Então tem que ser corrigido o mais rápido possível a alimentação dessa ave. E o último tópico que eu relacionei aqui é o estresse. Então, as aves cantando, disputando território com outras, ou gaiolas que ficam muito próximas umas das outras, que não tem divisória, ou ambiente onde passam muitas pessoas ao mesmo tempo, aves que moram juntos, ou em viveiro, ou em gaiolões. Então, também eu já vi casos de acontecer da ave encruar muda por causa disso, por causa do estresse. Lembrando que o período de muda é um período de descanso, então você tem que isolar a ave, colocar em um local tranquilo e esperar ela completar todo esse período de muda para que aí sim você volte a puxar, dar banho de sol, banho de banheira. Sol e banheira não é proibido, também não é errado, mas se você percebe que a sua ave tem uma tendência a encruar muda porque ela é ave muito quente, então é melhor evitar. Então você deixa essa ave encostada lá no canto bem tranquilo da sua casa, até ela completar todo o período de mudas, aí sim, depois você começa a puxar ela, que é o que a gente tem que fazer, né? Dar banho, banheiro diariamente, banho de sol diariamente, aí sim, você mantém esse manejo o resto da temporada de canto para que ela consiga elevar a ordem. Então, esses foram os fatores que nós vimos que podem influenciar para que a ave venha encruar. E como é que a gente pode corrigir se a ave já tiver encruado? Primeiro, a alimentação. Então, eu já parto do pressuposto que essa ave tem que vir com alimentação balanceada o ano todo para que isso não ocorra. Se você, por acaso, adquirir uma ave onde o criador não tratava bem e ela encruou muda na sua casa, primeira coisa que você vai fazer, corrigir a alimentação. Então, uma mistura de semente de boa qualidade, uma ração extrusada de boa qualidade, frutas, legumes, verduras diariamente ou sempre que possível, para que ela possa absorver de várias maneiras diferentes quantidades de nutrientes e formas de nutrientes diferentes, para que ela consiga equilibrar o seu metabolismo e faça novamente o ciclo de penas, renove as penas. Segundo, diminui a iluminação. Nós vimos no vídeo anterior sobre muda que a iluminação é o principal fator que vai regular os hormônios das aves. Então, a ave já encrua a muda. O que é que você vai fazer? Primeiro, tira outros machos, tira outras fêmeas. Se for muito e não for possível, você pega essa ave que está encruada e leva para outra casa. Então, deixa lá ela sozinha, sem disputar território, encapa, não precisa fechar, só encapa para diminuir a luminosidade e coloca em um local bem tranquilo e espera, porque os hormônios vão baixar, ela vai esfriar e vai começar a entrar em muda. Então, você primeiro tem que diminuir a luminosidade. Depois você coloca ela num local bem tranquilo, onde não tenha outras aves disputando território com ela. Terceiro passo, mexer o mínimo possível na gaiola. Então, se é um momento em que a ave tem que ficar tranquila, então você vai só trocar água, comida e pronto. Não é para estar tirando a gaiola, não é para estar olhando a ave, não é para estar mexendo, colocando numa varanda, passeando, não. É para deixar ela naquele local, encapadinha, com menos luminosidade, uma boa alimentação e esperar ela começar o processo de muda novamente. Sempre me perguntam quanto tempo isso demora. Não tem tempo certo. Cada ave tem o seu tempo para esfriar, mas é em torno de 20 a 30 dias. Tem aves que esfriam e começam a mudar em menos tempo, e já tem aves que começam a mudar em mais tempo. A gente tem que respeitar o tempo de cada uma. Então, cabe ao criador ter paciência. Se possível, retirar machos e fêmeas do ambiente, né? Foi o que a gente falou, que é para evitar que ele fique trocando canto, que ele fique fogueando com as fêmeas chamando. Então, se não foi possível, tirar os outros machos, porque você tem muitas gaiolas, então tira só esse. Ou então, isola ele em um local, em um quarto, em um ambiente com menos luminosidade e deixa lá. Vai demorar mais um pouco ele entrar em muda, porque ele vai continuar ouvindo a fêmea chamando, vai continuar ouvindo o outro macho cantando e vai querer disputar o território, vai querer manter a sua fêmea. Então, vai demorar mais um pouco, mas ele também entra em muda. Uma grande coisa que o criador tem que ter, que muitas vezes não tem, é a paciência. Então, se você já é criador ou deseja ser, então você vai ter que ter duas coisas. Primeiro, observar. Você tem que observar o comportamento das suas aves para você perceber o que é que está acontecendo. Segundo, ter paciência, esperar o tempo dela. E cada ave tem o seu tempo. E em último, polivitamínicos, se for o caso de corrigir o metabolismo, tá? Como eu falei, a muda não é um processo de doença, é um processo natural, é um processo fisiológico. Porém, às vezes você adquirir uma ave
que não está bem alimentada, que está mal nutrida, que você sabe que outros criadores não cuidou bem. Então, tem 2 polivitamínicos que eu gosto muito, mas também só uso em último caso, que é o Emolitan Gold e o Setamudas. São polivitamínicos que têm vários minerais, têm várias vitaminas, têm vários aminoácidos que conseguem dar uma equilibrada muito boa no organismo da ave. Eles contêm minerais quelatados, então se você for ler a bula, você vai ver ferro quelato, selênio quelato. Isso quer dizer que esse mineral está ligado a outro componente que vai aumentar a sua absorção, que é chamado de biodisponibilidade. Ou seja, a absorção desses minerais vai ser maior. Então, você pode corrigir essa carência vitamínica primeiro com alimentação, segundo com polivitamínico, tá bom? Se você fez todo esse manejo e não deu certo ou está demorando muito, você pode fazer esse outro manejo aqui, em casos que não dá certo. Geralmente, 95% dá certo com isso que eu falei. Então, você vai corrigir os erros que estão acontecendo, macho cantando, se você está passeando, se está deixando em um local com muita luminosidade, fêmea chamando, vai corrigir tudo isso, vai encapar, deixar em um local tranquilo, corrige a alimentação, não mexe muito na gaiola, deixa ele quieto lá em um canto e paciência, continua com o trato. E agora, mais do que nunca, ele precisa de um cuidado, que ele está necessitando. Então, vai lá, troca a água todo dia, olha a comida se ainda tem, mas não fica tirando a gaiola do local. Então, fez tudo isso, não deu certo, você vai tomar essa medida. Você vai aumentar a exposição dele à luz durante 15 dias, então você vai colocar essa ave em um local que tem mais luminosidade na sua casa e deixar ele lá durante 15 dias. Após os 15 dias, você vai fazer o manejo que a gente passou, que é para dar uma queda abrupta na quantidade de luminosidade e ele sentir isso. Então, depois de 15 dias, você diminui a luminosidade, encapa, coloca em um local e começa o manejo que a gente já passou aqui e deixa ele lá até ele entrar em muda. Então, novamente, não tem tempo correto para ele começar a entrar em muda, mas quando ele entra em muda, gira em torno de 60 dias, tá joia? Então, as aves, elas têm o seu ciclo de reprodução, têm o seu ciclo de migração, tem o seu ciclo de canto e disputa de território, e tudo isso é controlado por hormônios. Na natureza funciona assim. Então, nós criadores de cativeiro temos que respeitar isso. A ave ela não foi feita para passar o ano todo reproduzindo, para passar o ano todo cantando. Não é assim que funciona. Muito desses erros de muda encruada acontece por isso, porque o criador força muito a ave, quer que ela cante o ano todo, quer que ela dispute o outro ano todo e depois fica sem saber porque a ave não consegue mudar, tá joia? Então a gente, como criador consciente, tem que respeitar todos esses períodos da ave. Então eu tenho certeza que respeitando você vai ter sucesso na sua criação. Tá joia? Um abraço a todos e boa sorte!